Hoje nós vamos falar da relação da perícia judicial e as avaliações de imóveis, tá? Meu nome é Camila Soares, quem ainda não me conhece, quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez. E cara, hoje eu vou bater um papo muito legal com uma convidada sensacional. Vamos falar hoje com a Viviane. Cami! O importante é que deu certo. Deu certo! Está de amarelo. Não, hoje que você veio toda na cor aqui, eu tô tipo de branco. Falei, gente, hoje eu não posso aparecer aqui de preto, não. Vou estar falando que colorida para aparecer de preto? Não. Ai, Cami. Se apresenta aí pra gente. O que você faz? Quem é você? Vai lá. Já faz um tempinho, né, que a gente vem tentando marcar aí, mas a gente sabia que uma hora ia dar certo. Eu super te acompanho, você acompanha, a gente vai aí. Já me sinto meio íntima até. Meu nome é Viviane Carvalho, né? Para quem não conhece, eu sou arquiteta de valor, trabalho especificamente com laudo de avaliação de imóveis urbanos. Já faz muito tempo que eu falo, há mais de 7 anos. Aí esses dias eu parei para contar, já faz mais de 8 já fazem 8 já. Tem 3 empresas exclusivas de laudo, né? E vivo de laudo de avaliação mesmo. E hoje a gente vai bater esse papo aí, né? Sobre a fusão dessas duas áreas, e perícia e laudo de avaliação de imóveis urbanos. Tem tudo a ver, né? Elas estão super interligadas. Acho que tanto o meu público quanto o seu público, acho que tem um interesse mútuo aí, né? Das duas partes. Gente, já vamos começar falando o seguinte. Quem faz um e não faz o outro, tá perdendo dinheiro. Quem é perito e ainda não aprendeu a avaliar imóvel, tá perdendo dinheiro. Quem é avaliador e ainda não aprendeu a ser perito, tá perdendo dinheiro. As duas coisas se conectam e já é uma das áreas mais requisitadas nos tribunais, né? Vamos começar então. Seguinte, você é arquiteta, né? Uhum. Você é Sou arquiteta especializada em auditoria, avaliação e perícia. Perfeito. Muita gente começa trazendo isso daí, a questão do arquiteto, do engenheiro civil e da avaliação de imóveis, né? Quem é que pode avaliar imóvel? Vamos começar a quebrar aí já, né? Vamos lá. Pode avaliar um Ô, imóvel. Jesus amado, para quebrar, a gente já vai quebrando tudo aqui. Gente, olha, a avaliação de imóveis, ela é exclusiva para os engenheiros e arquitetos. Então, não são os corretores que avaliam imóveis. Os corretores fazem os pareceres técnicos, fazem outros trabalhos com uma bagagem mais empírica, né? Com uma bagagem de conhecimento de anos e tal, respeito o trabalho deles. Porém, a norma 14653, parte 1 e parte 2, é exclusiva para nós, engenheiros e arquitetos. E eu vejo que até os engenheiros até são um pouquinho mais conscientes da perícia em si, e os arquitetos demoram um pouco mais para descobrir. Então, eu vim aí desbravar essa área realmente aí para vocês. Eu acho que você é a única arquiteta que fala desse tema, não é? Eu não conheço outra. Olha, eu já busquei bastante. Eu acho que se eu não sou a única, eu sou uma das únicas arquitetas. Outra arquiteta. Porque arquiteto vai muito para projeto, né? Muito, Exato. assim. Quer ser Oscar Niemeyer, né? E nada contra, né? Só que o problema disso é que muitas vezes encontram um mercado que está muito cheio, muito inchado, fazendo mais do mesmo, onde o trabalho virou uma mercadoria, né? Igual pão, leite, gasolina, e aí cai no limbo da briga de preço. Então, a área de laudos e perícias são áreas que eu sempre falo subnichadas, né? Que acredito que você também enxerga dessa forma. A gente pega ali a construção civil, que é um macro ali, depois a gente vai subnichando, e quando você subnicha algo, você valoriza, você aparece no mercado, né? Você para de brigar ali na multidão e aparece. E aí, se a gente pegar, até esses tempos atrás, eu fiz uma busca, e era no Conselho de Arquitetura mesmo, e era lá do Rio de Janeiro, era 83% dos arquitetos trabalhavam com projeto ou execução. Desses 83, 53% era com projeto.
e o restante com execução. E aí tinha uns 12% ali, minúsculo, que não era nem só de avaliação, que era das áreas, das atividades especiais. Esses 12%, eu falo que tem as primas ricas ali dentro, que é a laudo em si, né? Laudo de avaliação, laudo de manifestações patológicas, perícia e inspeção predial. Para mim, essas são as 3 áreas mais rentáveis da construção civil. Assim, sem sombra de dúvidas. E tem 12% atuando ali dentro. Claro que eu estou trazendo arquiteto, mas porque para trazer esse outro lado, né, da moeda aqui da engenharia, com certeza tem muitos arquitetos que também te acompanham, mas para ter essa visão. E quando a gente vai para a engenharia civil, a gente faz muitas pesquisas a respeito e é um nível muito alto também, só que aí tem muita gente em execução, né? Tem muita gente. E aí a gente fala, meu Deus, mas será que tem só essa quantidade ali, né? Esses 12% que está ali trabalhando com todas essas melhores atividades da construção civil. Será que é porque não tem demanda? Muito pelo contrário, aí eu vou passar para você. Olha, que interessante, né? Aqui no CREA, né, no conselho lá do CONFEA mesmo, ele não traz muito dado da área de atuação. Mas ele traz para a gente um dado que hoje no Brasil a gente tem quase 500 mil de engenheiros civis ativos, né, no conselho. Fora a galera que nem é ativa, nem faz o CREA, não tira o registro. E eu fiz uma pesquisa recentemente no LinkedIn, que hoje é a maior uma rede social, né? Profissionais. Quando a gente procura pelos termos engenheiro civil, que é o que faz avaliações de imóveis urbanos, e perito judicial, chuta quantas pessoas eu encontro lá? Eu não sei dizer, Tami. Cara, 2.800. De 500 mil... 500 mil engenheiros, né? Olha que loucura. Aí entra essa questão, será que é porque o pessoal é área ruim? Como é que é isso? Por exemplo, a minha base é o seguinte, na minha faculdade, eu formei no final de 2016. Ninguém nunca me falou de avaliações de imóveis, ninguém nunca me falou de perícia judicial, ninguém nunca me falou de credenciamento em bancos, ninguém nunca me falou de laudo de avaliações, nada disso. Então eu tive que ir por fora. Como é que foi aí você que descobriu essa área aí? Na faculdade falou alguma coisa do tipo? Não, eu tive o grande privilégio de ter me esbarrado nessa área um pouco cedo, eu vou dizer. E se você está aqui vendo, assim, você sim é um privilegiado estar esbarrando nessa área. Porque na faculdade de arquitetura também, me formei em 2012. E na faculdade, ninguém fala... Assim, eu não ouvi sobre isso. Era projeto. Tanto é que eu achei que eu ia trabalhar com projeto o resto da minha vida. Porque eu sempre gostei, né? Eu tenho um quê de criação, eu gosto. Mas eu hoje procuro criar outras coisas, né? E, enfim, trouxe isso, inclusive, para a área de avaliação, né? Eu tento ensinar sempre de uma metodologia mais didática e tal. Mas, na faculdade, eu não ouvi falar sobre isso. E aí, quando eu me formei, eu fui, talvez muita gente vai até se identificar aí, né, com essa trajetória do recém-formado, tanto em arquitetura quanto em engenharia. Eu me formei e aí eu comecei a pegar os projetos, assim, né? Eu não era uma profissional que pegava o projeto assim, eu vou fazer baratinho só para pegar. E olha que eu precisava muito, porque eu dependia daquilo para pagar as contas e comer. Mas eu não fazia isso porque eu já tinha o pé muito no chão, assim, em relação a construir carreira, né? Que não é só um emprego, é construir uma carreira. Pode falar, Cami. A valorização. Exato, porque às vezes o próprio profissional reclama muito, mas ele mesmo dá um tiro no pé. E eu sei que é muito difícil quando você está precisando daquilo para sobreviver, porque eu vivi isso muito, muito assim. Mas eu fazia de tudo. Então, o que eu fiz? Eu pegava projetos, e aí, se eu não tinha uma rotatividade boa de projetos ainda era muito difícil, eu fui trabalhar 1 ano na Top Stock, de vendedora decoradora. Olha. Fiquei 1 ano trabalhando de part-time, né? Trabalhando parte do tempo. Eu trabalhava sábado, domingo e segunda-feira.
das 10 às 8 da noite. Mas não tinha Páscoa, não tinha Dia das Mães, não tinha nada, entendeu? Assim, podia ser feriado e era assim, sábado, domingo e Dia das Mães. E aí eu conseguia, com esse dinheiro, que olha só, é muito louco, porque na Tokstok, eu me lembro que na época, trabalhando esses 3 dias, me dava cerca assim de R$ 1.300, que tinha engenheiro, tinha arquiteto trabalhando no escritório dos outros ganhando isso. Eu falava, meu, assim, era pouco, mas comparado com a realidade de outras pessoas que estavam ficando ali, isso aqui é assim mesmo, né? Pelo menos eu estava buscando construir algo. E aí eu trabalhei ali durante um ano. Esses R$ 1.300, somando com um projeto que eu pegava, com isso, com aquilo, dava para pagar as contas. Aí eu consegui, né? Em vez de encarar como um obstáculo, eu tentei encarar como pegar um impulso ali com esse trabalho, para investir na própria carreira. E aí eu comecei a ter uma rotatividade um pouquinho maior de projetos e fui, né, para um espaço assim, um espaço que por fora era simples, mas por dentro deixei tudo colorido. E aí ali foi onde eu pensei, eu vou crescer com projetos. Nossa, assim, o máximo que eu cheguei com projetos, mas o máximo que eu digo é trabalhando até a noite, fazendo tudo e assim, eu trato minha mandíbula até hoje, porque na época estourou, sabe, assim, praticamente. E olha só, minha mandíbula custa caro e eu pago com laudo. E aí eu trabalhava fim de semana. Eu me lembro que teve uma vez que eu levei um colchãozinho pro escritório, porque eu não sabia que horas eu ia sair, era perigoso, porque não tinha portaria. Então, eu fiz desse jeito. E aí, como é que eu cheguei na área de laudos, né? Eu vi que, assim, eu tinha que vender minha vida quase para ganhar ali R$ 4.000 no fim do mês, mas de um jeito que não era sustentável no tempo, não era sustentável se um dia eu fosse construir uma família, não dava, uma hora ia estourar, né? Ia bater um burnout ali, alguma coisa ia acontecer. E aí tinha uma amiga, né, que tem uma amiga, que já trabalhava com laudos. E ela, você sabe, né, quando você entra para a área de laudos ou para perícia, você acaba criando um círculo de pessoas, né? Você vira um imã nessa área. E aí ela tinha esses imãs. E ela me apresentou essa área, Vi, você tem que ir, você é muito técnica e tal. E você vai ganhar muito melhor. E foi uma virada mesmo, assim, de chave, né? Eu falo que tem 2 formas. Tem a forma que é a virada de uma vez e tem a forma que é gradual, que é construindo degrau por degrau. Hoje eu vejo que a forma mais comum é construir degrau por degrau. Só que, poxa, começa aí, pegou o primeiro laudo, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Quando você vê, você já dobrou o que você ganha, já triplicou o que você ganha e tá ainda encontrando portas para abrir. Então foi mais ou menos assim a minha jornada até aqui. Olha que interessante, né? E comigo foi mais ou menos, né? Mas eu conheci através de uma colega de faculdade também. Mas não era legal. A área. Era o namorado dela, que ele começou a trabalhar como perito. E aí ela falou, cara, me explica melhor isso aqui. Aí ele mostrou para ela, viu os laudos que ele estava fazendo, sendo nomeado, os valores que ele estava cobrando. Ela falou, eu quero entrar nisso. E aí ela me contou esse negócio. Aí eu fui procurar mais informação. Mas pensa, 2017 não tinha ninguém aqui que falava disso. Não tinha. A gente não achava informação, então era tudo muito no escuro, né? Então a gente teve que ir desbravando essa área. Então, é muito interessante, pessoal. O que a gente tira dessas falas aqui? Ó? Primeiro ponto, conversa, acompanha mais pessoas para você começar a abrir sua visão, para você começar a abrir sua mente. Às vezes é um colega seu de faculdade que está trabalhando na área e ele comenta com você, conversa com você. Às vezes é uma live que você assiste, e hoje na era digital, uma live de, sei lá, meia hora, 1 hora, te dá um direcionamento que você passou 5 anos sem ter. E eles falam, deixa eu entender melhor sobre essa área, né? Então, olha que interessante essa questão de você começar a abrir a sua visão. Ativa um radarzinho aí. Segundo ponto, ela falou, eu comecei, peguei um, peguei outro, fui linkando isso daí, né? Fui juntando. Hoje, para você trabalhar como avaliador, com laudos, com perícias, você não precisa de dedicação exclusiva, tá? Você pode fazer isso de qualquer lugar.
um computador, né, um celular para vistoria, e você consegue marcar até vistoria final de semana. Eu não sei como é que é de banco, a gente vai falar sobre banco. Mas nos tribunais a gente consegue isso, tá? Então, se você hoje, um exemplo, ganha 4 mil reais, é um valor ok, né? Por que você não busca mais 4 com laudo, com avaliações, com perícias? E aí você acabou de ganhar o salário de engenheiro. Não precisou largar um para ficar só no outro. Não precisou jogar tudo pro ar para ficar só no outro. Você foi subindo gradativamente. Ah, beleza, Camila, vou mirar os 4 mil. Show. Mas, gente, guarda uma coisa. Antes de você conseguir 4 mil, você tem que conseguir seus primeiros 1.000. Seu primeiro laudo. Então, busca sempre o próximo passo que você vai conquistar antes. Porque, por exemplo, eu trago aqui para os engenheiros faturarem 8 mil reais por laudo. Na justiça, isso é completamente possível. Tem aluna minha cobrando, que já conseguiu no segundo laudo dela 12 mil reais em um único laudo. Ah, então já quero já isso, show. Antes de você chegar nisso, tem um degrau para você subir. Mira os primeiros 1.000, às vezes é para um vizinho seu que você vai fazer esses 1.000 reais, 1.500 reais. Daqui a pouco, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e vai, bate os 8.000. E assim você vai crescendo, você vai se consolidando e vai conseguindo criar uma carreira a longo prazo. Ninguém está aqui para falar, toma aqui, apertar um botão, vai sacar dinheiro. Não, gente, é uma profissão, é uma carreira. Você tem que construir uma carreira. A gente não ficou 5 anos na faculdade para aprender engenharia civil, arquitetura, a perícia, a área de laudos, a área de avaliações, é uma construção também. Então tem que sentar bom dia na cadeira, tem que estudar. Mas uma coisa é você sentar de frente ao YouTube, tentar encontrar alguma coisa. Nessa área, gente, esquece. Não dá certo. Não acha. E graças a Deus a gente está na era do digital. Que hoje rapidamente você encontra cursos, mentorias, programas que te dá uma direção, né? Então, olha, essas coisas aí eu achei bem interessante. Ô, Vivi, fala pra gente quais são as principais formas aí que o avaliador, o engenheiro, o arquiteto, ele pode trabalhar, né? Para quem que ele pode prestar esse serviço? Perfeito. Antes disso, só vou pegar um gancho no que você falou, que foi muito legal em relação a esse crescimento, né? Que eu acho que até isso que eu me identifiquei muito com você, né? Porque tem uma transparência, né? Então, eu gosto muito disso. E que não é fórmula mágica, mas que é super possível, igual você falou. Eu tive um aluno, por exemplo, que eu tenho até que ver como é que tá o andamento dessa causa dele, mas ele foi nomeado eram 9 laudos de avaliação. E o valor que aproximado ali a ser cobrado ia acabar fechando uns 45 mil reais. Porém, começou ali, né? A gente já sabia, deixamos uma margenzinha ali, um pouco mais. Então, foi aproximado ali nos 60, mas fechando em 40 e poucos ia estar, assim, muito bom. Porém, não era... para vocês verem que é possível, sim, quando a Cami fala isso, porque não eram todos que eram laudos de avaliação de imóveis urbanos. Tinham 4 ou 5 que eram rurais. Porém, eu consegui parceiros para ele fazer em parceria e não deixar dinheiro na mesa. Então, realmente, até lá atrás, quando a Cami mencionou que se você faz avaliação e não está fazendo perícia, ou faz perícia e não está fazendo avaliação e tal, você está deixando dinheiro na mesa, é totalmente isso, faz todo sentido. Por quê? Porque a fonte, agora eu vou falar um pouquinho sobre onde, né, como trabalhar com laudos, onde pode trabalhar, vocês vão ver que a fonte muitas vezes é a mesma. E é isso que vocês precisam aprender, a otimizar. Então, se a fonte é a mesma, eu vou recusar esse trabalho. Se você está recusando o trabalho por insegurança, por medo, por achar que não está pronto, precisamos tomar uma decisão, né? Para estar preparado, então, para fazer esses trabalhos. Porque hoje não tem como. Quem está aqui, às vezes nunca viu um laudo na vida, não entrou ainda para a área pericial.
vai se sentir inseguro, gente. É normal. Vocês acham que quando eu tava lá no Tokstok, depois eu me senti insegura para entrar para a área de laudos? Tava decorando o ambiente, entendeu? Então, é normal. Sempre que é algo novo. E a Cami também, com certeza, assim, até hoje, às vezes aparecem umas coisas assim, porque você vai criando uma autoridade, vai pegando outros trabalhos, começam a te mandar só os pepinosos, assim. Eu falo que hoje eu gasto muita energia tomando decisões. Isso aqui nega, isso aqui aprova, isso aqui vamos avaliar em tanto, isso aqui vamos em tanto. Porque você começa a ser o tomador de decisões. E não tem como você ganhar mais se você não aprender a tomar decisões. E começa tomando decisão com a sua própria vida. Depois a gente vai tomar decisões do que fazer com cada trabalho, né? E voltando agora, né, onde trabalhar, onde é possível trabalhar com laudos de avaliação, e aí a gente já vai acabar falando um pouco até junto sobre isso. Vamos falar, eu falo que tem algumas portas, né? A porta, eu particularmente com laudos de avaliação, eu acabo instruindo o seguinte os alunos, mas a Cami pode ter um outro posicionamento e vocês podem pegar o que faz sentido para vocês, né? Que isso que é importante. Eu sempre falo assim, gente, monta uma documentação para vocês mandarem para os bancos. Aí, enquanto o banco manda o seu contrato, você já vai entrando, se cadastrando nos tribunais, você vai fazendo a outra parte, né? Porque aí você solta as duas vias e otimiza, vamos dizer, o seu processo. Porque não é para você pôr todos os ovos em um banco só, em um cesto só, para justamente você poder crescer mais, né? E ter mais estabilidade a médio e longo prazo. Porque a gente está falando de uma construção de carreira. Não estamos falando só no mês que vem, não estamos falando de 3 meses, 1 mês. Nós estamos falando de construir carreira e ter realmente a possibilidade de ter mais qualidade de vida, mais tempo e falar, poxa, eu sei que eu tenho um dinheiro que eu vou receber daqui 3 meses, 6 meses, e não depender de projeto que é aquela coisa louca, né? Que às vezes tem, às vezes não tem nada. Então, com laudos e com avaliação, você pode entrar para trabalhar nas instituições bancárias, porque os bancos, eles financiam imóveis. Com certeza você ou já financiou ou conhece alguém que já financiou algum imóvel, porque isso é o mais comum no Brasil, né? Financiar imóvel, muito raro alguém comprar imóvel à vista, né? Então, quando financia um imóvel, obrigatoriamente o banco ele manda uma ordem de serviço para fazer uma avaliação daquele imóvel para um engenheiro ou arquiteto credenciado naquele banco. E é um laudo que não é um laudo gigantão, é um laudo de 4, 5 folhas, muito mais simples. Só que para você entrar, você precisa aprender a fazer o gigantão antes. Só que você aprende a fazer o gigantão, você também já aprende o material que você vai trabalhar aqui também na parte pericial. Então, você já ter esse olhar te ajuda a agilizar o seu caminho e a focar em mais áreas. Mas nos bancos, você tem essa possibilidade. Não pensem que é só, gente, para casa verde e amarela, né? Antiga Minha Casa Minha Vida, que existem avaliações. Tem gente que financia imóveis de 1,5 milhão. Ou, por exemplo, construiu uma parte, aí o dinheiro acabou, financia o resto. E sempre precisa de uma avaliação. Além disso, tem, infelizmente, quem não consegue pagar o imóvel que financiou. E aí ele é retomado pelo banco, né? Então, isso também requer uma avaliação. E, além disso, tem empresas e pessoas que pedem empréstimo no banco para, enfim, para resolver alguma questão. E aí precisa do quê? Deixar uma garantia. E essa garantia é o quê? Um imóvel. E aí precisa de uma avaliação. Então, já temos 3 situações aqui. Além de várias outras que nem dá para a gente falar tudo, mas aí a gente vai para uma outra porta, né? Que é a porta do judicial, que aqui a gente está conversando desse link entre as áreas. E aí vocês já devem estar também aqui no perfil da Cami carecas de saber. Mas quem não sabe, vamos ressaltar. Por que, né, que nessas áreas na área judicial, também precisa de avaliação? Porque, gente, olha só, nós
temos sempre, em qualquer lugar, e para sempre, infelizmente ou felizmente, mas infelizmente da parte humana e infelizmente da parte técnica, tem separação matrimonial, tem divórcio. Em tempos de crise, os divórcios aumentam. Na pandemia, aumentou absurdamente a quantidade de divórcios. As pessoas nunca ficaram tanto tempo juntas, né? E sempre que tiver um imóvel ou mais, porque tem casal que tem, né, mais imóveis. Tem gente que tem um, tem gente que tem dois, tem gente que tem cinco, enfim. Pode ser terreno, pode ser casa, pode ser qualquer tipo de bem imóvel, né? Ou seja, um bem imóvel, um bem que não se mexe. Tudo que é móvel, daí já é para outros perfis de avaliadores. Mas sempre que envolver um bem desse, você precisa de uma avaliação. Né? Tem uma briga ali, foi para a justiça, e, gente, casal, infelizmente, que divorcia, muitos vão para a justiça, né? E aí tem também, aumentou em 40% o número, isso é uma pesquisa que eu fiz no mês passado, retrasado, a quantidade de inventários e testamentos. Isso foi uma pesquisa feita relacionada aos cartórios e tal, porque, gente, infelizmente, muita gente perdeu alguém na pandemia. E muitas dessas pessoas que, infelizmente, faleceram, tinham algum imóvel. E aí tem que dividir a herança, ou, enfim, alguns que não faleceram, mas estão fazendo testamento, porque estão mais preocupados em dividir bem a herança, né, os imóveis. E aí precisa do quê? De avaliação. Porque ninguém vai arriscar, eu não vou fazer uma avaliação e aí ter um prejuízo de 30, 50, 100, 200, 300 mil reais porque não quer fazer uma avaliação, né? Não é essa a cabeça desse público. É um público mais consciente dessa necessidade. E, além disso, temos também tem N situações, mas tem essas duas que eu mencionei e tem também empresas que falam que também em tempos de crise também tem essa questão. Tem empresas que entram em falência e aí tem um bem e tem que levantar esse capital para dividir entre os funcionários, enfim. E, gente, isso também aconteceu, foi potencializado na pandemia. Essas três situações foram muito potencializadas e envolvem imóveis e vão para o judicial. Isso acontece e aí vai para o judicial e precisa do laudo de avaliação. E aí eu vejo que está uma grande fusão entre essas nossas duas áreas. Olha, total, isso daí, bem interessante. Então, gente, vocês viram que aqui tem duas formas, né? Dois locais principais grandes que você pode atuar. Bancos, justiça, tá? Bancos, existem vários bancos. Tem os bancos públicos, tem os bancos particulares também, né? Que você consegue lá e tudo mais. Eu, particularmente, Camila, não falo muito dos bancos privados, porque eu tenho que falar daquilo que eu tenho propriedade e eu não atuo com banco privado, né? Porque ele não é através de um edital, ele requer outros trâmites, mais indicação e tal, às vezes é difícil o acesso, então eu não vou falar sobre isso. Mas sobre os bancos privados, né? Já estou há muitos anos nos bancos privados. Hoje, por exemplo, o Banco do Brasil tem três editais do Banco do Brasil. Muita gente pensa que tem um só. Mas tem um que é para fazer laudos simplificados, assim, laudos, vamos dizer, a metodologia é a mesma, mas são laudos mais rápidos de serem feitos. Tem um outro também que é para laudo, esse de laudo simplificado, o valor do laudo para entregar em 4 dias é R$450. Aí depois tem um outro edital, que até foi um aluno que descobriu e ele já recebeu a primeira ordem de serviço, que o serviço é R$1.450. E depois tem também um outro que é de vistoria rural, que a princípio não seria para nós, mas que esse edital particularmente permite os arquitetos e engenheiros fazerem essas vistorias em áreas rurais, que aí eu não me lembro o valor. Mas o Banco do Brasil, eu sempre reforço, é um banco porta de entrada. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre isso, porque ele é um banco que não é para você viver só do Banco do Brasil, porque a demanda dele é menor que a demanda da Caixa Econômica, por exemplo, mas você precisa estar preparado para a Caixa Econômica quando abre, porque quando a Caixa abre, eu posso falar facilmente para você, olha, você ganha 8, 10 mil reais em um mês com a Caixa, né? Porque a demanda é muito grande. Eu já oscilei de 6 mil reais a 25 mil reais com uma empresa em um mês com a Caixa.
Então, assim, você tem que estar preparado, porque daí faz um voo, né? Só que enquanto isso, porque o último edital foi em 2019, né? Pode ser, eu não gosto de alarmar, porque a gente nunca sabe, né? Mas pode ser. Hã? Deve estar para aparecer um por aí, né? Então, pode ser que até ano que vem apareça alguma coisa, e pelo amor de Deus, vocês não se preparem de última hora, que a chance de dar caca é muito grande, porque você tem que aprender a fazer o laudo, você monta esse laudo, junta a documentação e envia para o credenciamento. A Caixa, por exemplo, ela é um banco que se você bater na trave, você bateu. Antigamente até deixava retificar, hoje não deixa mais. Então, você tem que estar preparado. E qual a melhor maneira? Já ter sido aprovado em outro banco, já ter feito e entrado, ter entendido o manejo ali na prática, né? Então, é uma excelente forma. Começa com o judicial, começa com os bancos, e aí vai complementando demanda e fica preparado para os grandes, né? E, além disso, tem mais uma porta, que é de licitação também. Só que a licitação, eu diria que é um degrau para depois, porque você precisa já ter um acervo a mais, né? Mas nós estamos falando aqui sobre perspectiva de crescimento. Então, é importante falar que existe, ainda embora não seja a hora para quem está começando, mas existe, né? E aí o extrajudicial, que a Cami também vai poder falar muito sobre, porque o extrajudicial, né, é aquela... você pode fazer parcerias com advogados. Então, imagina, ó, a Cami falou 500 mil, né, engenheiros formados. Foi isso. Sim. Que existem? Pouco menos, né? 60. Ótimo. Advogados passou de 1 milhão. Isso em engenharia civil, tá? Engenharia dá um pouco mais de 1 milhão também. Então, imagina colocando os arquitetos, né? Nessa conta não tá os arquitetos, né? Cento e pouco? Acho que é cento e poucos, não é? Ai, de cabeça eu não lembro. Assim, eu não sei. Essa é a verdade, eu não sei. Assim, mas tem alguns milhares aí de arquitetos. E aí, a gente pode pensar o seguinte, ver se você concorda. Se a gente pensar nessa quantidade de arquitetos e engenheiros, que a grande maioria, vamos pegar ali, mais ou menos, pelas pesquisas e por essas outras análises que eu faço, de 70%, 80% estão ali em projeto e execução. Se essa galera toda está focada em projeto, em execução, e a grande parte desses projetos e execuções são de imóveis de 70 metros quadrados, Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida e tal, todos esses imóveis precisam de avaliação. E aí tem 12% da galera que está na fatia de atividades especiais, incluindo perícia e avaliação. Então tem uma coisa errada, né? Estão olhando para o lugar errado. E além disso, se tem 1 milhão de advogados, embora nem todos, né, sejam tão relacionados com avaliação, mas uma parte, né, direito imobiliário, vara familiar, enfim, esses advogados, eles concentram, eles não são a maioria, mas eles concentram um montante muito grande de casos em uma porcentagem menor. Então, se você faz uma boa parceria com 5 advogados, você tem trabalho recorrente. Né? E aí que tá. E aí eu vou pedir para você contar um pouco melhor sobre isso também. Como que você vê isso? Que não precisa de uma carteira muito grande de advogados, mas que precisa de uma comunicação continuada. Essa é uma pergunta que eu quero saber a sua visão também sobre. E além disso, como você vê que hoje dá um diferencial aí para o pessoal, né? Para lidar com os advogados, para se destacar, porque a gente tem, né? Eu vejo que engenheiros, né? Principalmente engenheiros, são bem objetivos, né? E aí, quando vai para se relacionar com o direito, tem algumas dicas que eu acredito que você deve ter até aí na ponta da língua, algumas dicas que faz falar, opa, o advogado olhar e falar, não, esse daqui é legal de trabalhar, eu quero passar mais trabalho. Então, foram 2 perguntas que eu misturei, mas uma é como você vê, né, essa parte do extrajudicial, e a outra é sobre uma dica aí, né, para lidar com a área do direito. Show. Pessoal, vamos por parte. Vou entrar aqui na questão do judiciário, né? Como que você engenheiro, você arquiteto, pode se tornar um perito judicial. Já teve até alguém que perguntou se precisa de CNPJ. E a resposta é não. Para você se tornar um perito judicial nos tribunais, tá? Justiça estadual,
Justiça Federal e Justiça do Trabalho, você só precisa do seu CREA ativo, tá? E seguir uma documentação que o edital, que normalmente a maioria fica aberto sempre. Então, qualquer momento, se você quiser ir lá hoje fazer seu cadastro, hoje você consegue, tá? Então, você precisa do seu CREA ativo para fazer esse cadastro. Feito esse cadastro, você está ativo, tá? Para poder ser nomeado como perito judicial pelo juiz, tá? Como que funciona o processo? Eu gosto de chamar de 3 partes, né? Normalmente o pessoal chama 2, eu chamo 3 com a minha visão aí de perícia. 3 partes. Tem o juiz, que é a pessoa que toma a decisão, tá? Tem o autor, que é a pessoa que está entrando com o processo, e tem o réu, que é a pessoa que está sendo processada. Entre um exemplo aí de marido e mulher que estão se separando, por exemplo. O marido entrou na justiça, a mulher entrou na justiça para querer saber o valor do bem, que eles não estão chegando em acordo e tudo mais. Show! A mulher é a autora. O marido é o réu, o ex-marido, né? E o juiz é essa decisão. O juiz, ele nomeia um perito judicial para auxiliar ele com a parte técnica. No nosso caso da engenharia. E por que o juiz precisa nomear alguém técnico para auxiliar ele em determinadas áreas? Muito simples. Um juiz fez direito, né? Ele não estudou engenharia para aprender a avaliar imóvel. Ele não estudou engenharia para aprender a saber vícios construtivos, para saber se a infiltração é referente ao vizinho de cima, para saber se foi problema da construtora, para saber se o projeto foi executado, se a execução foi feita como projeto. Ele não sabe disso. Então, quem entra para auxiliá-lo e para ele tomar uma decisão mais justa, mais assertiva, é um perito judicial, engenheiro. E ele vai nomear alguém que está cadastrado no banco de peritos, desse edital que eu falei com vocês. Show? Agora, e para complementar, quando você se cadastra como perito judicial, tem 2 vertentes para você atuar. Tem a justiça gratuita. Boa, fala disso. Mas ouve falar que o pessoal gosta de falar, ser perito não dá dinheiro. É porque o pessoal é burro e tá olhando só para cá. A justiça gratuita é mais ou menos igual ao banco. Ele tem uma tabela de honorários. Essa tabela tem valores fixados, porque quem arca com essa justiça é o Estado. Então, o Estado vai dar o direito para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com gastos processuais, que ela também tem o direito de ir em busca do direito dela, né? Então, o Estado vai arcar com isso, ele tem uma tabela com esses honorários. Agora, o que pouca gente sabe é que você, perito, mesmo nomeado em uma justiça gratuita, você consegue majorar esses honorários. O que é isso? Você consegue cobrar mais do que aquele valor tabelado. Ah, Camila, mas por que consegue cobrar mais? Como? A gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que ele traz isso. Ele traz que o perito pode solicitar majoração e o juiz tem o livre-arbítrio lá de liberar uma majoração em até 5 vezes. Há casos até demais. Exemplo. Pode falar, depois eu te pergunto uma coisa. Uma aluna minha recebeu uma nomeação de R$400. Justiça gratuita. Beleza, ela analisou um processo, ela viu que era um processo grande, era um processo que tinha mais de 60 quesitos e tudo mais, era construtora, era condomínio e tal. Ela analisou aquilo e ela chegou em um valor de R$11.780. Ela solicitou uma majoração, ela explicou por que com R$400 não dá para fazer. Ela colocou tudo aquilo em uma proposta, em uma petição, o juiz acatou. Então, ela, inclusive, já recebeu o dinheiro antes de começar a trabalhar. Porque muita gente não sabe disso. Mas você, perito, pode solicitar 50% de adiantamento. Então, você recebe 50%, agenda a vistoria. Ela já está na fase de agendar a vistoria. Deve fazer a perícia por agora. Então, ela já recebeu a metade, R$5.000 e poucos. Tá? Justiça gratuita. Então, dentro da justiça, a gente tem essa face.
E aí a gente tem a outra face, que é, gente, é onde você ganha dinheiro. Fala. Que é a justiça comum. O que é isso? Diferentemente daqui, que é o Estado que arca, aqui na justiça comum, quem vai pagar é a parte, ou o autor, ou o réu, que solicitou a prova pericial. Aqui, por exemplo, no caso do marido e da mulher. A mulher solicitou prova pericial, porque ela não concorda com aquele valor que o marido está trazendo. Então, ela trouxe fez lá, o advogado dela solicitou um juiz para ele nomear uma prova pericial, nomear um perito, para que um perito que não tenha, que ele é imparcial, ele fale o valor real daquele imóvel. E aí entra o perito judicial. Aí o perito judicial, diferentemente da tabela da justiça gratuita, ele vai elaborar uma proposta de honorários. Como? Ele vai ver aquele processo, ele vai ver o que precisa naquele processo, ele vai ver quesitos, e ele vai falar, olha, senhor juiz, para fazer essa perícia, esse laudo pericial, eu vou cobrar 15 mil reais. Às vezes, sei lá, é uma mansão, é um negócio grande, ou é mais de um imóvel. E aí o juiz vai pegar aquilo e vai enviar lá para as partes. E a mulher, a esposa, vai olhar e falar, perfeito, pode liberar. Ela vai fazer o depósito dos 15 mil reais em conta judicial. Você, engenheiro, aluno da mentoria, engenheiro perito, já está esperto, sabe que quando você envia a proposta, você já solicita adiantamento. Você vai receber o adiantamento, já está lá com 7.500 no bolso, tira imposto, que eles debitam imposto, tá? Então, agenda vistoria. Agenda vistoria, você vai fazer o trabalho. Após entregar o trabalho, você solicita o restante, os outros 50%. Então, a gente tem essas duas vertentes como perito judicial. Ah, Camila, e o autor e o réu? Ah, meu filho, você também pode prestar serviço. Você pode ser o assistente técnico do autor ou assistente técnico do réu. Então, no judiciário, pessoal, vocês podem trabalhar de 3 vertentes, porque a cada processo tem demanda para 3 profissionais diferentes. Tem o juiz que nomeia o perito, tem o autor que contrata por fora, tem nada a ver com a justiça, por fora, um engenheiro para fazer essa avaliação, porque ele não quer perder, né? Ele não quer que a mulher dele fale o valor, contrata o engenheiro e é isso mesmo. Ele quer se defender, ele quer ter embasamento técnico. Contratou um engenheiro para fazer a avaliação para ele, um laudo, né? Que na verdade não é um laudo, é um parecer. Então vai trazer esse parecer, valor e tudo mais, show. Autor traz, réu também traz, e o juiz nomeia o perito. Para você trabalhar como assistente técnico, você precisa estar cadastrado? Não. Você precisa ter contatos ou com o próprio autor ou com o advogado. Que é mais interessante o contato com o advogado, porque o autor às vezes vai ter isso uma vez na vida, o advogado tem isso o tempo todo. E aí você tem trabalho com frequência, com mais constância, né? Que é onde chega em ter mais estabilidade, mais tranquilidade. Vou aproveitar, Cami, e trocar uma ideia com você em relação ao seguinte. Por exemplo, eu vou comentar o que eu oriento às vezes para quem está começando. Por exemplo, hoje até tá aqui uma aluna minha que foi nomeada em um caso para uma avaliação, numa situação de uso capião, né? E nessa situação, era o valor foi justiça gratuita, né? Ela havia aceitado a tabela e tal, se colocado à disposição para trabalhar para a justiça gratuita, e era um valor baixo, né? Era um valor baixo, mas ao mesmo tempo também eu tentei. É muito importante que ela tenha esse primeiro trabalho na justiça gratuita. É muito importante que o laudo dela seja visto, porque eu sei que ela vai mandar bem, sabe? E ela tem já, pelo Avaliadores de Impacto, né, que é o nosso programa de mentoria para avaliações, ela já tem a bagagem técnica para conseguir desenvolver a parte de avaliação daquele imóvel, mesmo ele sendo um imóvel mais atípico, que ele é bem misturado ali, residencial, comercial e tal, mas ela consegue.
Então, assim, mesmo sendo um valor baixo, por ser a primeira nomeação dela, o que a gente, né, orientou foi o seguinte: pede somente justificando, né? Acrescenta tinha um quesito lá que era referente à topografia e tal, encontrar azimuth, que realmente ela precisaria de um topógrafo. E aí a gente orientou, pede para acrescentar esse trabalho, né? Para você também não sair ali, né, do 0 a 0, mas encara esse trabalho especificamente. Nesse trabalho eu não orientei ela a pedir majoração, porque também o juiz tem o livre-arbítrio, como você falou, de repente, vou passar para outro. E nesse momento é importante ela pegar esse trabalho e mostrar muito bem. Aí no próximo ela pede majoração, vai estar mais tranquila para isso também. Mas com esse intuito de ter o trabalho visto, porque tem muita gente que não faz laudo bem, né? E aí não é difícil de ter esse trabalho bem visto. O que eu penso sobre isso? Vamos lá. O que eu oriento para os meus alunos? A gente tem uma parte dentro da mentoria Engenheiro Perito que eu chamo de GPS do Engenheiro Perito. Nesse GPS eu trago tudo, é um guia, tudo que você precisa do básico até entrega do laudo. Uma das partes é a análise do processo. Nessa análise de processo, você, perito nomeado, vai analisar aquele processo e ver aquilo ali. É justiça gratuita? Beleza. Eu preciso saber se essa justiça gratuita ela é interessante para mim. Então, vamos entrar num ponto de você foi nomeado, você pode aceitar, mas você também pode recusar. Muita gente tem essa dúvida. Então, você pode recusar, tá, pessoal? Então, você não é obrigado a aceitar tudo. Primeiro ponto. Segundo ponto, você analisou esse processo e você viu lá, é um processo de R$500. Cara, beleza. Analisei um processo, é um processo tranquilo, eu vou fazer em 2, 3 dias, bem tranquilo, bem simples. Eu vou pegar essa perícia, consigo fazer sozinha, não preciso terceirizar nada, não preciso contratar topógrafo, nem ninguém. É eu e meu computador, eu e a vistoria. Como uma imensa maioria, né? Porque a maioria é assim. Normalmente, a justiça gratuita é tudo muito simples. E um dos pontos de ser tudo muito simples é que se for muito complexo, já vem para a questão de majoração. Então, o juiz vai ter que aumentar o valor. Então, é isso que acontece. Os de R$500, que são os mais básicos, é um laudo muito simples, pessoal. E não é só de avaliações de imóveis. Engloba tudo da engenharia. Se você é engenheiro civil, você pode pegar esse processo, você pode ser nomeado em qualquer processo referente à engenharia civil. Às vezes, igual você falou, uso capião. Às vezes, regularização. Às vezes, vícios construtivos, patologia. Então, engloba, assim, tudo, tá? Então, você não fica limitado a uma ou outra coisa. Então, você, engenheiro civil, perito, pode receber uma nomeação de qualquer área da engenharia, porque você já tem habilitação, através do CREA ativo, para trabalhar com laudos, perícias, avaliações. Então, isso aí já está englobado. Beleza? Beleza. Analisou, você viu que por R$500 você faz aquele trabalho. É um trabalho que você vai levar, às vezes, 3, 4 dias. Para quem está começando, às vezes, uma semana, é o primeiro laudo. Você vai demorar um pouquinho mais, mas você não vai precisar nada demais. Muitas pessoas. Não, é você. Então, o que eu recomendo? Aceita. Por que aceitar? Não existe outra forma melhor do que um juiz ter um trabalho seu na mão dele do que um processo da justiça gratuita. Camila, se eu me apresentar para o juiz e levar meu laudo, ele vai ter meu laudo em mãos. Vai. Mas uma coisa é ele ter seu laudo que você foi lá e apresentou, que é ótimo, eu atendi que fazer isso. Outra coisa é você, engenheiro, que está disponível para auxiliar o juiz em qualquer processo. Porque ele foi lá na justiça, nomeou um engenheiro, o engenheiro recusou. É pouquinho. Foi lá no segundo, recusou. É pouco. Cansa, né? Foi em você, aceitou. Fez um excelente trabalho. Não precisa ser excelente, mas um trabalho bem feito, entregou o que ele precisava. Cara, se ele receber um processo lá na mesa dele, da justiça comum, que é onde você cobra o valor que você quiser, o valor que você acha justo,
Ele vai lembrar de quem? Daquele monte de engenheiro que está recusando de você que está com o laudo na mão dele? De você, tá? Então, justiça gratuita, pessoal. Laudo simples, tranquilo, só você aceita por R$ 500. O importante da justiça gratuita é fazer seu nome. Eu falo que a justiça gratuita serve para isso, para fazer seu nome, para o juiz ter mãos e crescer. É o que eu falo também, porque acho que é uma análise um pouco maior do que só o valor daquele trabalho. E eu achei muito legal, porque essa aluna teve esse olhar, sabe? Ela tem esse olhar de estar construindo carreira, de olhar e falar, isso vale a pena? Em que parte isso vai? O que isso pode? Isso é um investimento de tempo que às vezes eu vou ter, mas que vai me gerar frutos. Então, assim, isso é muito importante, né? Se fosse uma outra nomeação, não fosse a primeira, muito provavelmente eu já diria para majorar e tudo mais. Mas esse primeiro já não chega ainda com o pé no peito. Opa, eu tô batendo aqui toda hora. Não chega já com o pé no peito, né? Porque vai dar um know-how muito bom. Porque é um imóvel atípico, não é só uma casa, mas que tem a bagagem para fazer, entende? E a parte que não tem, aí sim, essa parte, né? Coloca lá para pagar o topógrafo e tal, e tudo bem. Também não é só uma informação um dado que o topógrafo vai precisar passar. Mas esse olhar é muito importante, porque é bem isso que você falou. A justiça gratuita serve para você ser visto, né? É diferente mesmo. Você mencionou isso, é muito diferente mesmo. O laudo chegar ali para o juiz, que não tem tempo, né? Muitas vezes é importante chegar, mas não quer dizer que ele vai mergulhar no seu laudo. Muito provavelmente não. Porque se tem uma coisa que o juiz não tem, é tempo. E o laudo, ele ser um laudo que ele precisa analisar, né? Então, ele vai acabar vendo o seu laudo. E, gente, outra coisa que eu sempre falo, muito cuidado com erros de ortografia nos laudos, né? Uma dica muito boba, assim, mas que o pessoal do direito trabalha com argumentação e prova técnica. A escrita é a matéria-prima deles. Então, eles olham aquilo com uma lente de aumento, se você já começar ali com erros muito simples, né? E também não enfeita o pavão, que é outra dica que eu também dou. Não tenta escrever o dito, porque o juiz ele é o melhor profissional para enxergar a verdade. Então, faz aquilo que você tem capacitação para fazer. Nem informal, nem erudito, mas de um jeito formal que responda o que é preciso responder, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo também o pessoal, às vezes, está inseguro, daí começa a enfeitar demais o negócio. Pessoal, a gente tem que lembrar, isso não só para o juiz, mas para qualquer serviço de laudo que vocês forem fazer. A gente está fazendo um serviço para uma pessoa leiga. Ele não é engenheiro. Se ele fosse engenheiro, ele mesmo fazia. Mas ele não é. Perfeito. Então, a gente está entregando um trabalho para um leigo. Então, se você está entregando um trabalho para um leigo, ele precisa entender o seu trabalho. Então, você precisa escrever de forma clara, de forma objetiva. Não precisa ficar mostrando que você sabe muito e colocando muito termo técnico. Não precisa disso. O que eu, Camila, faço até hoje? Comecei isso lá no início, até hoje eu faço isso. Sempre que eu vou fazer uma petição, sempre que eu vou fazer um laudo técnico, eu peço para uma pessoa que não é engenheiro ler e analisar aquele laudo para mim. Se essa pessoa entendeu, o juiz vai entender. Basicamente é isso. Então, você faz até hoje, Cami? Até hoje, falo, não, dá uma olhada aí. Até hoje. Porque que legal. É isso. Se uma pessoa leiga, ela consegue entender, qualquer um vai entender. O juiz vai entender, o advogado, as partes vão entender. E se você for trabalhar na parte extrajudicial, o cliente também vai entender. Então, isso é uma forma aí para você estar tirando o peso de querer escrever bonito demais, querer falar bonito demais. Gente, na vida, o básico funciona. É lógico que em um laudo você vai ter todo o embasamento técnico, você vai ter toda a questão normativa, tudo isso. Inclusive, alguém perguntou se o laudo é igual, o de perícia e o laudo de avaliações. Eles não são iguais, são laudos diferentes. Na justiça, a gente não analisa só, por exemplo, a questão do valor do imóvel. Lá tem outras coisas que tem que analisar. Por exemplo, quesitos.
que são As perguntas que precisam ser respondidas, né? Muitas vezes a avaliação, ela é para responder uma ou mais perguntas. Mas tem outras perguntas como essa, por exemplo. Tem algumas que vêm mais focadas em avaliação, outras vêm mais múltiplas, né? E aí você vê a capacidade de pegar aquele trabalho ou não. E também nada te impede de fazer uma parceria também para não deixar dinheiro na mesa, né? Como eu falei do caso até do trabalho rural. Mas, às vezes, igual esse caso, veio uma dúvida que precisava ali realmente de um topógrafo, mas isso não é comum. A maioria não vem esse tipo de pergunta, né? Nesse veio. Então, na outra pergunta vai ter que esclarecer através da avaliação. Então, depende da briga que está acontecendo, né? E depende do que eles estão precisando esclarecer nessa briga, né? O valor do imóvel, muitas vezes, é quase que a totalidade, mas às vezes não. Às vezes é um ponto a ser esclarecido dentre vários outros, como regularização, enfim. Então, por isso que eu falo muito assim, que o profissional, o engenheiro, o arquiteto, tem que... É importante começar a ampliar um pouco o olhar e ver que ele precisa ser um profissional específico para ser mais valorizado, mas também não tão limitado, né? Ser um pouco mais multifacetado, porque é isso que faz você ser um profissional único, né? Poxa, às vezes por um quesito, você às vezes vai deixar de pegar o trabalho, porque, nossa, soou muito difícil aquela palavra, né? E aí entra uma questão importante. Eu sei que até hoje tem muita gente que ainda não tem essa dúvida. É a questão de, eu fui nomeado como perito, mas tem demanda, por exemplo, a um topógrafo. Eu não sou topógrafo. Eu preciso de um topógrafo. Então, você, como perito, tem autonomia de contratar um trabalho terceiro. Tá? Camille, um valor. Aí entra nessa questão, por exemplo, da majoração. Você pode solicitar majoração, porque quando a gente solicita majoração, gente, não é ir lá e falar, juiz, não, eu quero 5 mil. Não é assim. Justifica, né? Você tem que embasar aquela solicitação. Como que você embasa isso? Vai trazer o porquê que não é 400 e sim 5 mil. No caso do topógrafo, vou precisar terceirizar, vou precisar de um topógrafo, de um projeto lá, de um levantamento. Então, isso, né? E é justo, né? Tá na cara que é justo, porque não é topógrafo, precisa de um topógrafo. Então, vou acrescentar aqui. Foi isso também, isso que a gente fala também. Bem como outras engenharias. Acontece de você não receber uma nomeação, você é engenheiro civil. Aí você recebe lá, por exemplo, um laudo que envolve a parte imóvel urbano, envolve até um imóvel que é rural, que imóvel rural a gente, engenheiro civil, pode avaliar. Eu descobri isso recentemente. Engenheiro civil mas não... até... Olha só a metragem, conta aí essa parte. Olha, o engenheiro civil, ele não pode avaliar a parte de vegetação, a parte de plantação. Agora, o imóvel, a casa, né? O imóvel, e faz todo sentido. Por que a gente... sim, faz todo sentido mesmo. Mas isso tá nas entrelinhas, né? Porque isso não tá nas entrelinhas, não tá explícito. Que isso é uma grande questão na nossa área, gente. Por isso que tem que aprender com bagagem técnica de quem já trabalha. Porque tem coisas que não estão explícitas. Tem coisas que a gente descobre, entende? Exato. Isso eu descobri recentemente na pós. Olha pra vocês verem, né? Então, você pode trabalhar em parceria. Vamos supor que tem um imóvel que é urbano, tem até um imóvel que é lá no rural, é um imóvel, a casa e tudo mais, e tem a parte de vegetação, a parte de terra, que terra a gente não precisa. Se tiver vegetação, alguma coisa a gente não pode avaliar, não tem essa habilitação. Você não entende essas variáveis, essas características, o quanto influencia no valor, né? Isso. Então, nesse processo, você pode trabalhar em parceria. Você pode trazer um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrônomo que vai trabalhar junto com você, perito judicial, que vai responder à demanda da perícia judicial. A parte técnica que envolve o engenheiro agrônomo, ele vai estar incluído no seu laudo. Então, a gente não fica limitado. Tem muita gente que recusa a perícia porque vai precisar de outro profissional. E aí ele acha, não, precisa do outro, não é de mim. Então, você pode fazer isso.
tá? Se quiser, você pode até comunicar ao juiz que vai acontecer isso, não tem problema. Fica a critério, né? Mas então, o que eu gosto da perícia? A perícia é muito aberta. Ela não é 2 mais 2. Às vezes é um quesito, pessoal, de medição. Às vezes é um processo em cima de medição. Um engenheiro recém-formado com uma treina resolve a parada. Então, muita gente fica nessa perícia. Eu tenho que ser um perito, porque se a gente for olhar aquela grade lá da engenharia diagnóstica, a perícia está quase no topo. Então, a perícia judicial ela é diferente, porque ela envolve a parte técnica geral. Então, quando você tem uma estrutura a seguir, quando você tem um caminho para seguir, para conseguir nomeação, um caminho para estruturar esse laudo, normas, código de processo civil e tudo mais, fica mais fácil. E a Vivi até falou disso. Às vezes você vê um quesito e assusta, e aí você recusa. Às vezes você vê a palavra quesito e já assusta e sai recusando. Mas, pensa, hoje tem a Vivi que te auxilia na parte de avaliações de imóveis, tem a Camila que te auxilia na parte da perícia judicial, de processo, de laudos. Então, cara, hoje você só não aprende se você não quiser. Porque formas de aprender tem. Há 5 anos atrás não tinha, porque eu sofri para aprender, tá? Deve ser na raça, muito erro. Hoje não. Hoje, uma mensagem para alguém, por exemplo, aluno meu, me manda lá no direct. Aluno meu, o pessoal entrou na mentoria semana passada, nem começou a mentoria, vai começar quinta-feira, já está recebendo nomeação. Falou, Camila. Eu recebi esses... depois que porque a gente tem, né, o programa Avaliadores de Impacto, onde a gente ensina lá do zero, mesmo que nunca tenha visto, não tem nenhuma experiência, né? Vai começar com a casa do vizinho, assim, tá tudo bem. Para construir o material para mandar para os credenciamentos e para aprender a fazer também para o judicial, enfim, esse trabalho de avaliação, esse trabalho técnico, né? E eu vejo que a insegurança é o ponto, sim, mais forte. Eu falei sobre isso no começo e eu menciono de novo, gente. Eu até chamo isso daqui, eu chamo a insegurança de Brian. Assim, manda o Brian embora, porque senão ele vai te impedir realmente de crescer, né? E eu vejo, assim, que é importante ter mesmo esse processo que a Cami está falando, porque a Cami tem a metodologia dela, eu tenho a minha metodologia respaldada nas normas, nas leis, em tudo, mas para ensinar de um jeito mais mastigado, para desconstruir e ajudar a construir, porque eu até chamo a minha metodologia de ponte, né? Para ser mais seguro, mais eficaz e tal, esse processo, do zero ao mercado de laudos, né? E aí, por quê? Esse processo é como a Cami falou, ele implica em você entender e analisar a documentação, implica em aprender a montar uma pasta, implica na parte técnica, de um jeito que você não só replique, mas de um jeito que você entenda, interprete, construa sua capacitação argumentativa, que é ouro na mão dos advogados, né? Que você consiga justificar as coisas, seja para uma petição e seja para justificar em um laudo, para que no credenciamento ele não bata na trave. Porque você não pode sair fazendo coisas dentro de um laudo sem justificar do jeito certo. A gente sabe o jeito que os bancos gostam que justifiquem as coisas, né? Muito tempo, né, nessa área. Então, aí você acaba agilizando, muitas vezes, um ano, mais, na verdade, da sua carreira, às vezes em um mês. Você consegue trazer isso, otimizar muito mais isso, né? Utilizando o que o outro construiu. Por exemplo, assim como a Cami falou, eu tive que desbravar, tive que aprender na raça, porque não tinha realmente aqui no digital. E olha que se a gente for ver, nós somos poucos ainda falando sobre isso, né? Não tem. Eu também, eu me lembro que eu fazia lá em 2014 organogramas, assim, colava, coisa de arquiteto fazendo parte técnica, né? Colava na parede, assim, de cima e embaixo, um monte de organograma. Aí tira daqui, coloca aqui, tira daqui, coloca aqui. E aí vocês terem isso muito mastigado e depois com uma bagagem técnica muito grande, de experiência, de poder falar, não, esse aqui você faz desse jeito, esse aqui é mais interessante você fazer desse jeito e tal. Isso é uma coisa que assim, é capaz realmente de virar uma chave
na carreira profissional, e aí depois você nunca mais vai falar com seus clientes da mesma forma. Você nunca mais vai ficar dando tiro no pé. Primeiro porque você vai precisar menos daquele trabalho de milão, vamos dizer, né? Porque daí você já viu outras oportunidades, já viu outras possibilidades, você fica menos refém desses trabalhos de projetinho de milão. Mas até para esses trabalhos, se você é alguém... porque tem arquiteto que ama projetar e tá tudo bem. E aí, se você é um desses arquitetos, uma coisa que é muito legal é assim, se você é credenciado de banco, você tem uma autoridade muito maior para pegar esses trabalhos. E se você é perito, você tem uma autoridade muito maior. Então, esses são dois patamares que você, atingindo, já muda totalmente o seu posicionamento diante do cliente, o quanto você cobra e você não cai naquele leilão de preço por trabalho, porque você deixa de ser um profissional que faz ali o projetinho de prefeitura, desenha aqui desse jeito, para ser um profissional que de fato melhora a vida do cliente, que dá mais segurança, que dá mais rapidez, que torna aquele processo mais eficaz, né? Que evita surpresinhas para ele. Agora, o que eu vejo muito é que tem profissionais, engenheiros e arquitetos, que até para ele é a surpresinha algumas coisas. Então, como é que ele vai passar essa segurança para o cliente, né? E aí, a hora que o cliente pede desconto, enfim. Então, para evitar ficar tão vulnerável nessa área, o melhor é trabalhar, se capacitar, seja na parte judicial, seja na parte para credenciamento em bancos. E eu não diria nem que seja em uma ou em outra. É uma junção realmente para você ter dois patamares de uma super autoridade, porque se até para uma consultoria, que a gente pode ampliar isso para consultoria, para assessoria, pode ampliar para outros pontos, que se a pessoa for contratar alguém e olhar para você, mas ele quem é o engenheiro arquiteto do banco, ele já vai olhar para você, ele está do outro lado olhando, assim, riscando o que eu não posso fazer, né? Então ele já te vê como uma autoridade, assim como o perito. Poxa, é os olhos técnicos do juiz, né? Então, assim, eu estou sendo perito aqui nessa causa. Então, não é um lugar que ninguém te tira mais. Ainda que você tenha feito, por exemplo, que eu falei dessa aluna, o primeiro trabalho dela, ainda que esteja fazendo o primeiro trabalho, ela vai poder contar que fez. Ela vai ter uma história para contar depois. Ela vai ter como ancorar o trabalho dela, né? Então, isso é algo que ninguém vai te tirar, tá? Então, se tem uma orientação que hoje eu quero deixar aqui primeiro, não esteja sozinho, perdido nesse mundo, porque aí você às vezes deixa esfriar essa área. E o segundo ponto é que você se capacite, construa degrau por degrau, some as áreas, banco, judicial, extrajudicial, para que você tenha mais tranquilidade financeira, mais saúde mental também, e que possa construir de fato a sua vida, né? Não se frustre, assim, Não se conforme, sabe, com um projetinho de milão. Talvez ele pode ser ali como foi a Tokstok na minha vida em 2012, né? 2013. Pode ser um impulso para você poder investir na sua carreira, mas você não pode ficar ali naquilo, porque muita gente vai falar, né? O que não falta gente para falar. Não, mas isso aqui não, mas isso aqui não. Mas só aceitem com opinião construtiva de quem está, de fato, construindo alguma coisa. Eu acho que isso vai mudar, assim, E se for preciso, não sai contando, sabe? Porque gente para meter o dedo ali e falar, não, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas você vai ver, tá ganhando R$1.500, R$2.000. Então, estejam atentos, realmente, porque não tem que se conformar em ganhar R$3.000 na arquitetura e engenharia. Vocês podem sim, eu fico chocada quando eu recebo nas minhas pesquisas uma das principais dúvidas. Dá para viver da arquitetura e da engenharia? Jesus amado! Não é uma área para a gente falar, dá para viver disso, né? É uma área que assim, você tem N formas de viver. Essas conexão que a gente fez aqui, eu acredito muito, senão eu não estaria aqui também, que é a conexão mais promissora na construção civil, para você criar uma carreira sólida, para você se destacar,
para você de fato ganhar mais, para você poder ter mais tempo, inclusive, porque até uma coisa que a Cami tinha falado, que eu não quero deixar de falar, é que ela falou, né? Você não precisa deixar o seu emprego para trabalhar no judicial e nos bancos também não. Você não precisa, você também pode. Se você agendar as vistorias, né? A sua rota de vistorias ali, para sair com mais vistorias com 24 horas antes, e a pessoa quiser te receber no sábado, e é um cliente que ele tá louco para você ir. Se você falar que vai no domingo, ele vai querer que você vá, porque ele quer financiar a casa logo. Então você consegue, aí você consegue usar, fazer os laudos fora do horário, se preferir, enfim, para você ter essa transição mais segura, né? Agora, se você é alguém que às vezes tá sem trabalho, ou, enfim, já tem um trabalho mais flexível, excelente, né? Ou às vezes está com um filho pequeno, enfim, foi despejado no mercado porque engravidou e aí voltou para a construção e falou, poxa, não tem mais lugar para mim, né? Que isso acontece bastante. Construa a sua carreira dessas outras formas, para onde ninguém está olhando, porque isso é capaz de alavancar, agilizar a sua carreira e potencializar o seu faturamento, agilizar, eu diria que 9 vezes, né? Eu fiz alguns cálculos uma vez e dava assim, se eu tivesse ficado com projetos e com avaliação, eu acredito que a minha carreira tenha sido agilizada umas 9 vezes por ter encontrado essa área. É aquela coisa, né? É só fazer conta. Pessoal, é só fazer conta. Eu, há não muito tempo atrás, lá quando eu me formei, eu também passei por essa questão de desemprego. Construção civil, uma merda. Eu, para piorar, ainda ingressei em uma pós-graduação em gerenciamento de obras. Então, eu tinha esperança que eu seria uma engenheira de obra. Eu achei que era isso. A engenheira civil tinha que estar no roteiro. E aí, depois, eu comecei a ver que, cara, tem outras formas, né? Não é só isso. Eu posso olhar outras formas. Então, às vezes, inclusive eu estava conversando com o Kenyan ontem ou hoje. Gente, eu não lembro com quem foi. Mas eu estava minha cabeça tá ruim. Mas eu estava conversando com alguém onde a gente estava falando exatamente sobre essa questão. Foi no encontro de boas-vindas, segunda-feira, com os alunos. Olha só que interessante. Às vezes, a gente... isso é muito recorrente. A gente passa por situações muito complicadas na vida. Muito complicadas, né? Principalmente para quem está entrando no mercado. Formou, todo mundo lá, top, vou pegar meu diploma, vou bombar, o pau vai quebrar. E não é bem assim. O mercado hoje, ele é um mercado que ele não está preparado para todos os engenheiros que estão formando e estão formando aquela única coisa. E qual é a única coisa da engenharia, da arquitetura? Projeto executivo. Então, se você também vai em busca de obra e projeto, você vai ter muita dificuldade. Então, o que é a escolha mais inteligente a se fazer? Começa a olhar para os lados também. Não fica só limitado com aquela viseira em obra e projeto. Se você não for engenheiro de obra ou não trabalhar com projeto, você não é engenheiro. Foda-se o que o pessoal vai falar. E principalmente família, né? Família é um negócio complicado. Família, você tá trabalhando, fazendo laudo, você não trabalha em obra, arruma emprego em obra, arruma emprego nisso, arruma aquilo. Gente, e por que a família fala isso? Porque todo mundo foi educado a isso. Nós passamos 5 anos ouvindo isso na faculdade. Então imagina quem nem sequer entrou em uma faculdade. Então, quando a gente começa a passar por situações na vida, a gente tem que começar a entender isso, a buscar dar um passo a mais nisso. Por exemplo, tem aluno meu que entrou nessa turma, eu achei assim, o máximo, professor de faculdade, concursado, e que está buscando um up na carreira dele. Porque ele muito admirável, né? E ele falou, cara, encontrei nessa área de perícia judicial, de laudos, uma forma para que eu consiga dar um passo, porque ali parece que eu estou estagnada, é sempre a mesma coisa, isso aqui. Eu quero algo a mais da minha profissão.
Então, às vezes, você está passando por isso também. Às vezes, você está trabalhando em um negócio com saco. Saiba que você pode trabalhar em outras áreas também. Hoje, a gente fala em duas áreas. Existem, gente, dezenas. Aqui é porque a gente está falando de perícia judicial, de laudos. Fora que os laudos técnicos são gigantescos, né? Então, não é só um ou outro. Tem um leque, né? Laudos Sim. de Isso... laudos de 100 mil reais. Então, assim, como eu falei, essa nomeação desse aluno, que eu até tenho que ver em que pé que tá, a proposta foi de 60 mil reais para fazer todos os laudos, né? E era ele e um coautor ali junto da parte de rural, né? Então, assim, não era uma equipe gigante, né? Mas isso que você falou da questão do alguém concursado vir e tudo mais, tem um outro ponto que eu vejo e que eu já acompanhei, coloquei no mercado, presenciei, mentorei profissionais mais velhos, engenheiros, que têm construtoras e tal, que estão cansados. Fala assim, poxa, eu não vou conseguir envelhecer fazendo isso, ficar embaixo do sol. Uma hora minha energia vai acabar de lidar com pedreiro, mão de obra, às vezes, muito difícil, né? Não todos, mas tem uma grande parte de mão de obra desqualificada, dando dor de cabeça, correndo atrás de material, e fala, poxa, isso aqui eu consigo envelhecer fazendo, com mais tranquilidade e uma rentabilidade boa. E isso eu presenciei mesmo, coloquei no mercado profissionais assim e fico muito feliz por isso. E é isso, gente. Então, assim, o que eu quero, né, deixar de ponto nisso daí? Não se acomode. Não se acomode. Às vezes você ganha bem, show de bola. Mas você pode também ganhar mais, se a questão for só financeira. Às vezes você ganha bem hoje, mas você não tem vida. Você não consegue viajar, não consegue dormir no horário que você quer, acordar, não consegue. Não consegue levar seu filho na escola. Você não consegue, se acontecer um negócio com sua mãe, com sua avó, você não consegue ir na hora porque tem que pedir autorização. Então, o que eu quero deixar para vocês? Tem outras opções. Tem outras opções que também são rentáveis, que são mais rentáveis, na verdade. Entendeu? Então, fiquem com isso. E eu vou pedir para a Vivi, né? Eu acho que se pudesse marcar mais umas 5 lives, dava para... Ai, vamos! Mas, Vivi, o que você deixaria aí de último insight, uma dica, um direcionamento para essa galera que nunca ouviu falar nisso, que está querendo algo novo, está querendo entrar com avaliações, com perícias? O que você diria para esse engenheiro? Eu diria, primeiro, que não precisa, eu quero ressaltar que você não precisa de uma especialização, não precisa de uma pós, não precisa de concurso, você não precisa ter uma experiência, nem pós, nem concurso, nem experiência. Gente, onde que dá para atuar com isso? Na área de perícias e laudos de avaliação. Você precisa alavancar, precisa ter uma perspectiva de crescimento, precisa saber que tem uma escada para subir, mas que tem onde chegar, que não é em vão. Para mim, como eu falei, são as áreas primas ricas da construção civil. Não é da noite para o dia, mas é uma construção num lugar certo, né? Então, a minha dica é realmente que você procure se capacitar, tenha... como que é? Engenheiros peritos, né, Cami? Engenheiro perito. Mentoria Engenheiro Perito. Tem o programa de mentoria Avaliadores de Impacto, que é focado na área de avaliação. É muito forte mesmo na parte bancária, para você trabalhar para os bancos. Você tem a certificação, você recebe a certificação que é exigida pelos bancos em todo o território nacional. Então, monta essa pasta, manda para os bancos, aí você aguarda o seu contrato. Os contratos com os bancos são de cerca de 5 anos, você recebendo serviço, alguns bancos menos, outros bancos mais. Mas a ideia é que você some demandas e aí você também começa a trabalhar com perícias. E aí, quando você vê gradualmente, o que às vezes você está ganhando em uma semana era o que você estava ganhando em um mês, se matando de trabalhar em outra área. Aí sim você fala, opa, agora é hora de fazer uma transição, se você quiser. Então, essa é a minha... Eu, com certeza, se eu fosse começar,
eu começaria por esse caminho. Assim, eu concordo em gênero e grau. E eu vou deixar um último aqui para vocês, que é complementando o que a Vivi falou. Nunca, em hipótese alguma, pare de estudar. Nunca pare de estudar. Ah, Camila, não tem dinheiro para comprar um curso. Meu amigo, você acha livro de 20, 30 reais na Amazon. Você acha livro até na internet de graça, nos PDF da vida. Você falou uma coisa muito legal. Deixa eu ver aqui. Eu separei para pôr aqui. Gente, a nossa live tá de 30 anos, né? Mas tudo bem. Ai, gente, eu separei agora. Ah, tá aqui, ó. Se vocês quiserem, eu fiz também tem um e-book gratuito lá no link da bio do @arquiteta de valor, que é sobre como começar na área de laudos, né? E aí eu mostro um pouco sobre os setores, enfim, né? Aqui, ó, o Brian, que é em segurança aqui. Aí tem a ponte, né? O caminho para poder começar. Hã? Que legal! Então, assim, lá, ó, tem aqui, ó, os setores também, judicial, também dá algumas dicas aí para essa área. Então, assim, acompanhe o @arquiteta de valor, a gente também tá no YouTube, tá no Facebook e no Instagram, né? E aí vai lá, aproveita que tá esse link ainda, que daqui uns dias, provavelmente, como vai ter evento novo, né? Eu vou acabar tirando esse link, mas aproveita que é um guia gratuito para você entender. Qualquer coisa, eu sou muito acessível. Às vezes não consigo responder todo mundo, mas caixinha de pergunta, tem caixinhas que hoje, por exemplo, eu respondi. Eu fiz 4 stories para responder uma caixinha com o intuito de entender melhor e tudo mais. E assim, se você tá realmente na área de projetos e tá super frustrado, faz proposta, cliente recusa porque quer desconto, quer um valor mais barato, para concluir e dar um choque térmico aqui para vocês, olha isso aqui. Eu resgatei ali do baú antes da live. Isso aqui foram, na minha época de projetos, trabalhos recusados porque pedia desconto, porque, enfim, foram trabalhos que não deram certo na época de projeto. Só que eu tive trabalho, porque dentro de cada pastinha dessa aqui tem uma proposta que eu tive tempo para fazer. Eu ia lá ver o imóvel e tudo. Isso aqui, eu troquei essa área aqui por isso aqui, que aí não estão todos aqui, até tá meio desajeitado, que eu arranquei mesmo dali. Isso aqui, sabe o que é? A RT de laudo de avaliação. Cada RT não tem um laudo, entendeu? Isso aqui tem cada frase praticamente é uma RT múltipla, com muitos laudos. Essa RT, por exemplo, aqui, era uma RT... Essa daqui era uma gorda. Nem todas são esse valor. Essa aqui era uma de 21 mil reais. Tá até aqui, ó. Acho que dá até pra... Não sei se dá pra ver direito, mas aqui, ó. 21 mil. Era uma RT gorda, né? Tem, igual eu falei, de vários valores. Mas é para entender que eu troquei uma coisa pela outra. E nessa área, assim como no judicial, que a Cami fala, é uma área que eu não me descabelo tanto, sabe? E eu consigo ter sanidade mental para viver também. Obrigada pela presença. Foi incrível conversar com você. Vou deixar o convite aí para você vir dar uma aula para o pessoal da mentoria Engenheiro Perito sobre essa questão de avaliações de imóveis para bancos, né? Que é uma dúvida bem frequente lá que o pessoal tem também, quer entrar. Então, fica aí o convite, vamos só ajustar. Com certeza. Então, eu já vou ser recíproca, te convido também para vir dentro do Avaliadores de Impacto, fazer uma aula para eles e a gente faz essa permuta aí. Porque eu acho que é bem agregador mesmo. Eu vou ficar super feliz. Eu tinha isso em mente e eu quase esqueci. Ainda bem que você falou que eu já tá resolvido. O objetivo tem que ser elevar a nossa classe, né? Porque quando a gente eleva a nossa classe de profissionais, os trabalhos bons têm lugar, os trabalhos vão aparecer. Quem está bem capacitado vai aparecer. Eu não tenho o menor medo de tipo, concorrência, esse tipo de coisa, porque cada um é um profissional único. Quando você encontra isso, exato, já era. Uma forma de ensinar, cada um tem uma forma de ajudar, cada um tem uma forma de trazer isso. Então, entra até naquela questão, você não tem que ficar limitada a só um ou outro. Façam 2. Então, você tem a oportunidade de estar aprendendo com mais pessoas, está agregando na sua carreira, ótimo.
Não fique limitado. E, de novo, não é para limitar a obra e projeto, mas também não é para limitar a uma ou outra coisa. Abra o seu... Como a gente disse, a gente tem uma liberdade de tempo que possibilita isso. Possibilita a perícia, com avaliações, com laudos extrajudiciais, enfim, né? Então, Vivi, muito obrigada. Adorei, Cami, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo nosso bate-papo, super agregador. Com certeza o pessoal vai ter muito insight. E é isso. Depois a gente alinha os nossos Paranauê aí. Tchau, tchau. Beijão, fiquem com Deus.